amigos do esporte, aquele abraço. Aqui é o programa Max Esporte, com a ausência do nosso Ricardo Mazella nessa terça, mas terça-feira que vem ele volta a comandar o seu programa Max Esporte aqui na TV Max, sempre de 8 horas da noite tem o programa, mas meia-noite você tem o repeteco para você curtir também aqui na TV Max, tá certo? O Max Esporte tem o oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. E daqui a pouquinho a gente vai para os nossos mosqueteiros, trazer aí o papo dos mosqueteiros. Tem muito assunto para a gente conversar nesses 3 blocos desse programa Max Esporte. Mas a gente começa com basquetebol, tem campeão da NBB, tem basquetebol norte-americano em fase de decisão. Então a gente vai de Chuá mandar essa bola para o Marcos Bigu Mendes. Alô, Marquinhos! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E na semana passada, nós tivemos a 4ª partida da série de melhor de 5 entre Flamengo e Franca. E Franca venceu o jogo por 80-65, sagrando-se a nova campeã do basquetebol da NBB versão 2022. Franca jogou muito bem e fechou a série em 3-1. A equipe liderada pelo ala pivô Lucas Dias não deu chance para o Flamengo, que não teve uma boa atuação dos seus principais jogadores. Apenas Rafa Mineiro jogou muito bem. Olivinha, Franco Balbi e Iago não foram bem no jogo. Já pelo lado francano, tivemos Jorginho com uma boa atuação, o americano Jackson jogando muito bem e o armador Scala vindo do banco e matando bolas importantes de 3 pontos. Parabéns para a Franca, que adquiriu mais um título para a sua jornada de força do basquetebol brasileiro. Muito bem feito para a Franca, que liderou o campeonato desde o início até o final. Já pela NBA, o Boston Celtics foi a São Francisco ontem à noite e perdeu por 104-94. Agora a equipe do Golden State Warriors lidera a série por 3-2 e está a uma vitória para se sagrar campeã da temporada 2022. Wiggins teve uma partida sólida, anotando 26 pontos e pegando 13 rebotes, seguido por Klay Thompson. Stephen Curry não foi muito bem nos arremessos, mas ajudou de outras maneiras. Já o Boston Celtics alternou bons e maus momentos na parte individual de seus jogadores, mas não foi o suficiente para vencer. O próximo jogo será na quinta-feira, na cidade de Boston. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, tá bom? Um grande abraço e nos veremos na semana que vem para mais um Bola Laranja. Tchau, tchau. Valeu, Biguzinho. Aquele abraço para você. Agora é a hora do nosso E-Games com Paulo Bizarro. Tá bem na pesquisa, hein, meu querido Paulinho? É o Paulo Bizarro com a gente, esse quadro que realmente é um espetáculo aqui no Max Esporte. Vamos lá, Bizarro. Alô, alô, galera do Max Esporte. Muito boa noite! E-Game chegando cheio de notícia boa para aqueles que curtem um bom game. Evento que aconteceu no último dia 12 de junho, domingão, dia dos namorados, um presentão da Xbox Ambassador Showcase, trazendo a parceria da Ryo com a Game Pass do Xbox, com jogos como Valorant, League of Legends com todos os seus campeões desbloqueados e Legends of Runeterra para você na Game Pass. Jogos como Diablo 4, Persona 5, Starfield, Overwatch 2,
Ask 2 foram exibidos, além desse que vamos mostrar agora, Redfall, um jogo de tiro em primeira pessoa, onde você vai encarar vampiros que conseguiram cobrir a camada de sol e conseguem ficar livre dos danos. Você vai encarar junto com seus amigos, agora na sua tela. Curte aí esse lançamento exclusivo do Xbox e PC para 2023, agora na sua tela. Achei alguma coisa. Ah, agora eu preciso mesmo entrar ali. O que é aquilo? E onde vai dar? É algum tipo de consciência coletiva. É impossível. Ó o cinema ali. Eu vinha muito aqui. Por que eles tinham que estragar isso pra mim? Ah, merda. Fiquem alerta, está prestes a desabar. All of the grannies wanna sip they tea. And you come on marching in. All ugly like a brown fur cardigan. We can skip that monologue and arguing. I'm like... Jogaço! O evento teve também um videozão de Diablo 4 que mostrou a quinta classe de heróis do game. Curte aí! You will be a priest of Rathma. A necromancer. And you will not confront the darkness alone. We are the speakers of the dead. And the dead have no mercy. Ainda falando do Xbox, foi lançado nos últimos dias um aplicativo para você jogar direto nas TVs Samsung sem precisar do console. Já está sendo chamada de Netflix dos games. Vale a pena você dar uma conferida. Para finalizar, um pouquinho de competição. No último final de semana estreou o segundo split do CBLOL, com Red Kennedy e Fúria arrebentando com 2 vitórias consecutivas cada. Quem não foi muito bem, com 2 derrotas consecutivas, foram a Rensga e a Fla Sport Los Grandes, que estreou na competição, inclusive perdendo para o seu arquirrival no Free Fire, a Loud. Mas tem muita competição vindo por aí e a recuperação ainda pode acontecer. Eu vou ficando por aqui até semana que vem com muito mais de game esporte eletrônico. Obrigado a todos. Tchau! Valeu então, Paulinho, aquele abraço para você. E a gente volta agora para os mosqueteiros, para trazer aqui os detalhes em relação ao início desse primeiro bloco. Já trouxemos o basquete, já trouxemos games, e vamos para os mosqueteiros, meu querido Douglas Emanuel. Isso aí, Jorge Ramos ao meu lado, Valdir Luiz, que tem de Botafogo, Valdir Luiz do outro lado, o Bocão, Octávio Bocão, e o nosso Cláudio Afonso, porque o Vasco da Gama é o único invicto de todas as séries dos campeonatos brasileiros, hein? Em 12 rodadas, o Vascão ainda não perdeu. Mas a gente vai falar desse assunto no segundo bloco. Tem o Flamengo com o novo técnico, tem o Fluminense que perde, ganha. É aquele negócio, né, do Robin Hood, não é isso? Pega do rico, dá para o pobre, essa história toda. E tem o Botafogo no último bloco para a gente falar e conversar aqui, com certeza. Vamos começando a falar do Campeonato Brasileiro. Esse nível que o próprio Bocão já falou aqui em várias vezes, o nível do Campeonato Brasileiro da Série A esse ano. E eu começo com o nosso Jorge Ramos. Esse desnível, você esperava esse desnível depois de 2, 3 campeonatos com logicamente, tendo um time disparado e agora essa questão de sobe e desce do Campeonato Brasileiro? Oi, meu querido Jorge, boa noite. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite a você, Bocão, Cláudio Afonso, ao meu querido Valdir Luiz e a você que está em casa.
Olha, para te dizer a verdade, não. Eu achava que o campeonato ia ser assim, com alguns favoritos, né? Como o Atlético Mineiro, como o Flamengo, até o Palmeiras também, né? Palmeiras que lidera. Eu achei que ia ter uma certa favoritismo para esses clubes. Mas não, o campeonato está muito embolado e quem ganha sai lá da 15ª, vai para a 5ª colocação. Eu acho que isso é bom. Eu acho que o equilíbrio é muito bom, né? Cria, né, uma expectativa boa no campeonato e há uma alternância de colocações. Eu gosto muito, Borges. E eu acho que o campeonato, pelo menos a tendência, né? E quando se cria uma tendência, provavelmente isso vai assim até o final. Aí, ali, nas últimas rodadas, começa ali sim a definição daqueles que vão disputar Libertadores, Campeonato, Sul-Americano e até o próprio rebaixamento. Borges. Agora o Valdir Luiz, outro botafoguense lá na ponta direita, jogando que nem o Garrincha. O nosso querido Valdir Luiz, o detalhe é o seguinte, tem 3 paulistas nas 4 primeiras colocações, Valdir. E você é num tempo, você que somos mais velhos aqui, é de um tempo que só dava paulista na frente e a gente ficava louco. E nós estamos nessa era do Campeonato Brasileiro. Boa noite para você, Valdir. Boa noite, um abraço, Borges, um abraço para o Jorge, para o Bocão, para o Cláudio Afonso, para você que está em casa nos acompanhando. Olha, Borges, o problema é que é muito cedo ainda para você fazer qualquer avaliação. Estamos indo para a 12ª rodada. Mas o que eu acho de interessante, de bom, concordo com o Jorge, é que está muito embolado. O campeonato está muito embolado. Você ganha 2 jogos, tu dá uma disparada. Você perde 2, tu cai com o risco de entrar na zona de rebaixamento. Então, e os considerados favoritos, antes de começar a competição, Flamengo, Atlético e Palmeiras, só o Palmeiras está fazendo seu dever de casa, é o líder do campeonato. O Flamengo está muito mal, perto da zona de rebaixamento, está no 7º técnico na gestão do Rodolfo Landim, vamos ver se o Dorival vai acertar. O Atlético está muito mal, né? Já que é a cabeça lá do Mohamed, levou uma goleada do Fluminense, fazendo uma partida horrorosa, e outras equipes estão crescendo. Internacional, o Atlético Paranaense, olha os treinadores brasileiros, Mano Menezes, Luiz Felipe, o próprio Fernando Diniz está começando a fazer um bom trabalho no Fluminense, fez uma belíssima partida na quarta-feira, mas no sábado já não foi tão bem. Então algumas equipes começam a crescer. O Corinthians é uma surpresa agradável, mas eu acho que não tem elenco para brigar pelo título. Então estou muito embolado, é muito prematuro. Claro que a supremacia do futebol paulista hoje é notória. Até mesmo o Santos, que era considerado uma equipe que não brigaria por nada, de empate a empate está somando um pontinho. E o São Paulo tem um grande problema, na minha opinião. A janela do mês de julho, o São Paulo vai perder muitos jogadores. Então eu diria que o campeonato está muito equilibrado, tirando o Palmeiras, que é um ponto fora da curva, e o que vai pegar é a partir de julho. Muita gente vai perder jogador e vai ter gente que não vai repor. Isso é que pode ser o diferencial na sequência dessa competição, Borges. Meu querido Cláudio Afonso, você esperava, por exemplo, a Série A no nível tão baixo, que, como disse o Valdir, a questão da Série B. A Série B, por exemplo, você esperava que todos os grandes clubes estivessem disputando essa parada das 4 vagas para a Série A do ano que vem? Boa noite para você, Cláudio Afonso. Boa noite, Borges. Boa noite ao Valdir, Jorge Ramos, Bocão, a nossa audiência qualificada no Max Esporte nessa noite de terça-feira. Olha, o Campeonato Brasileiro, eu acho que eu sempre espero equilíbrio, né? A gente teve há alguns anos alguns clubes que se distanciaram, fizeram campanhas que assumiram ali a dianteira e assim mantiveram até o final. Esse ano havia expectativa de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, os 3 distanciassem. Eu nunca acreditei muito nisso, eu esperava um pouco mais de equilíbrio. De certo que só o Palmeiras distanciou e dos 3 quem está decepcionando é o Flamengo. Na Série B esse ano a gente está vendo que os 5 clubes de maior camisa, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Sport, estão ali brigando pelas 4 vagas. Um vai sobrar, né? Eu acho que o campeonato é muito longo, mas pelo menos é um bom início que parece que a Série B, ao contrário da Série A, não vai ser tão equilibrada, com esses 5 clubes mais fortes, de camisa mais pesada, se distanciando dos demais. Agora, o único que falou aqui, o Octávio Bocão, que disse que o nível estava muito baixo, nem comparando com a Europa, comparando com os outros campeonatos brasileiros que aconteceram anteriormente. Bocão, boa noite para você. O nível continua muito baixo? Muito boa noite, Borges. Boa noite, Jorge Ramos, Valdir Luiz, meu grande amigo.
Cláudio Afonso. Na realidade, não há equilíbrio nem desequilíbrio. Na realidade, não há mais atrativo, principalmente para os clubes de maior investimento, porque jogam competições paralelas de um nível muito maior. Então, o nível de exigência para os times de menor investimento acaba sendo no limite. Então, por isso que eles equilibram o campeonato da Série A. Fortaleza, o Ceará, o Botafogo, o Fortaleza, então, está em último lugar. Tem times que não vão disputar título aqui no Brasil. Internacional, Santos, São Paulo, não vão disputar títulos. Então, na realidade, eles criou uma expectativa de que Flamengo, Corinthians, Palmeiras e o Atlético Mineiro fossem os candidatos ao título. Só que eles jogam campeonatos paralelos com mais importância. O brasileiro deixou de ser uma atração. 38 rodadas, cansativo demais. Você tem uma Copa do Brasil curta, de mata-mata, de 11 jogos somente. Você tem uma Libertadores, todo mundo quer, tá muito fácil. Virou a mini Copa do Brasil, a Libertadores. Então, o atrativo do Campeonato Brasileiro acabou. Não tem mais o brasileiro, ninguém quer jogar mais o brasileiro para ser campeão. O Palmeiras já foi campeão 8 vezes, Flamengo. Então, não tem como mais dizer que é equilíbrio, há equilíbrio e desequilíbrio. Não é mais atrativo, não é mais atrativo o Campeonato Brasileiro. Valeu então, Bocão. Olha aqui, passa para mim aqui, meu querido Douglas Emanuel. Terminamos o primeiro bloco, já começou a esquentar, opiniões diferentes, você analisando aí aqui o programa Max Esporte, sempre às 8 horas e à meia-noite tem o encontro marcado com o Repeteco. Sempre em nome de RedeTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. E você já sabe, daqui a pouquinho, o segundo bloco, falando de Vasco, de Flamengo, de Fluminense, o Rio corre para Max. Voltamos para o segundo bloco do programa Max Esporte aqui na TV Max, sempre às 8 da noite. Repeteco, você não pode esquecer, meia-noite. Perdeu das 8? Vai meia-noite e curte também o programa Max Esporte, sempre às terças-feiras aqui na TV Max. Em nome de RedeTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o lixo da dona de casa. E o Paulinho tem um recado pra gente aí, ó. Eu já passei por muito lixo na minha vida, mas por esse eu nunca consegui passar. Estica, mas não rasga. Não fura e não vaza. Bye Bye Lixo. Esse eu recomendo. Eu uso na minha casa. Tá na mente, gente? Bye Bye Lixo. Valeu então, Paulinho. Bye Bye Lixo. O saco de lixo da dona de casa, tá certo então? E agora os mosqueteiros aqui pra gente começar a falar do Vasco. Vamos começar do Vasco, porque a gente tem que começar pelo melhor, né? Me parece que é o melhor do Rio de Janeiro. Mesmo sendo o Fluminense e o Botafogo aparecendo melhor que o Flamengo na primeira divisão, na Série A, mas o Vasco aparecendo bem. Agora, uma pergunta que eu faço. Me parece que o Vasco está jogando o que o Botafogo jogou na Série B no ano passado, acreditando que a Série B é muito mais competitiva do que a Série A. Tem que jogar com força, com vontade, com garra, com sangue nos olhos. É isso, meu querido Cláudio Afonso? Olha, Borges, a Série B é competitiva, né? Se fala muito, a Série B tem que correr mais. A Série A também é. Você tem jogos na Série A que o nível a intensidade é muito grande e com a questão da qualidade técnica ser mais elevada, né? Eu só queria dar um detalhe sobre o Emílio Claro. Fala lá, diga. Ele foi preparador físico muitos anos, trabalhou com o Tita há muitos anos, depois foi para o Botafogo em 2014, era o responsável pela sala de musculação, depois ele veio ser como preparador físico, e o Jair Ventura, quando assumiu, puxou ele para auxiliar técnico. Então, ele é um jovem na carreira de treinador. É rodado no futebol, mas como treinador é jovem. E está mostrando, além da competência, humildade e inteligência, que manteve tudo que o Zé Ricardo fez. Cláudio Afonso quer um detalhe. Diga aí, Cláudio. São dois rapidinho. O primeiro, o Nenê é um jogador impressionante. Impressionante. Já mesmo antes, na outra passagem do Vasco, depois no Fluminense, ele corre. O Nenê corre. O Nenê não fica esperando a bola no pé. Ele, claro, não vai ficar acompanhando o lateral, porque ele também vai, mas ele corre. Ele se projeta, ele infiltra.
é um jogador impressionante e que a gente tem que valorizar, que é um cara que se cuidou para jogar nessa intensidade que ele joga. Sobre o treinador nessa questão aí, Maurício Souza ou não, ele chega com uma rejeição muito grande da torcida do Vasco. Ninguém tira o mérito dele, do conhecimento dele, com certeza ele sabe de futebol. Mas a agonia da torcida do Vasco, o Vasco não está no momento para grandes apostas. Eu acho que a torcida do Vasco está muito sofrido e é questão de honra subir para a Série A esse ano. Então, essa diretoria do Vasco que tropeça na própria contratação para o elenco da Série B, por exemplo, é desequilibrado. Defensivamente foi muito bem, mas ofensivamente, se não é a base, Figueiredo, Gabriel Peck, o Vasco estava em uma situação muito complicada. Então, tem uma rejeição grande da torcida. Vamos ver como é que isso vai se encaminhar, eu acho. E, Cláudio, não fazendo comparação, Borges, não fazendo comparação com o Ganso e nem o Nenê, claro que o Nenê sempre foi um jogador de mobilidade, muito parecido com o Ganso, de características de qualidade técnica, mas nunca foi, o Ganso nunca foi um jogador de mobilidade. O Nenê, ele consegue jogar com equipes que propõem o jogo. O Ganso já não consegue. Se o Ganso jogar com equipes que jogam lá atrás, ele consegue virar um Gerson. Virar um Gerson, que nego fala assim, o Gerson não jogava hoje. Ele consegue, ele é muito inteligente, tem uma qualidade técnica muito boa, e ele consegue achar os jogadores, tanto de beirada como de infiltração por dentro. O Nenê não, o Nenê é de mobilidade. Ele consegue, com 40 anos, ser técnico, consegue pifar jogador e consegue se mexer pelas beiradas do campo. Porque eu estava fazendo uma estatística outro dia, 80% ou 90% dos gols que saem no futebol mundial, eles saem pelas beiradas. Acabou. Isso acontece porque os treinadores não são culpados, são estratégicos. Eles recuam essas linhas baixas. Quando a gente fala de algum time que precisa de um 10, um suposto 10, para construir, esse cara não vai existir mais. Ele está em extinção porque se você joga com as linhas lá embaixo, né, a linha abaixo, quase dentro da área, você não tem jogo de entrelinhas. Esse jogador fica morto, porque ele vai pegar essa bola, ele vai tocar para o lado, para as beiradas. E aí saem os cruzamentos. O Flamengo faz muito bem isso, ou já fez. O Palmeiras faz muito bem na transição, quando joga para o Dudu ou para o Rony, que pega os jogadores vindo de frente e a zaga andando para trás. E aí os caras cabeceiam e fazem gol a rodo. Então, o jogo pelas beiradas é importantíssimo. Então, essa comparaçãozinha de Nenê e Ganso é a minha observação. Parabéns, parabéns. Ô, Valdir, Dorival Júnior, ele disse o seguinte, que tem que mudar o conceito. Foi o que mais marcou na entrevista coletiva após a derrota do Internacional. Que tipo de conceito tem que mudar o Flamengo para que volte a ser um Flamengo, pelo menos, competitivo? Primeiro tem que botar um time mais competitivo. Ele foi inteligente, botou os veteranos. Para ganhar o grupo, botou o Diego Alves no gol, botou o Diego durante o jogo, botou o Felipe Luiz como lateral esquerdo, mas isso foi para ganhar o grupo, que ele vai tirar esses caras. Claro. Ele vai tirar o Felipe Luiz, vai botar o Lucas. Ele foi inteligente. Mostrou que é do ramo, é inteligente e vai adequar. O tempo é que vai mostrar. Esse time que começou o jogo de sábado, dificilmente vai ser o time que vai começar o jogo amanhã contra o Cuiabá, porque ele vai dar uma cara ao time do Flamengo. O Flamengo estava descaracterizado. O Paulo Souza foi um desastre e, se ele quiser, leva também o Luiz Castro junto com ele. Eles tomam um bom vinho lá em Portugal. Eu ainda estou de saco cheio também com esse Luiz Castro. Né? Já a gente vai falar. O problema no terceiro bloco. Agora, Jorge, a questão é o seguinte, ele tem essa coragem, o Dorival Júnior, de fazer essas mudanças que o Valdir está falando? Eu acho que ele tem a coragem, porque quando o time está desarrumado, assim, muito desarrumado, como está o Flamengo, então aí vem as entrevistas, mudar a consciência, vamos dar um padrão. Isso é toda vez, isso é um blá blá blá. Né? Essa mudança foi uma confusão, foi um grande circo no futebol, grande circo essa mudança. Né? O Paulo Souza não vinha fazendo um bom trabalho, realmente não vinha. Agora houve um boicote nítido, né, sobre ele. Ele era um cara muito educado, entendeu? Que não merecia isso. Ele pode ser contestado tecnicamente, mas ele dando treino, vindo um cara lá do Ceará para assumir o lugar dele, isso foi uma covardia, né? Agora, aí o cara vem. Esse mesmo que chegou, não tem nada contra o Dorival, acho ele um bom treinador. Agora, deu declaração de que nunca faria isso na vida, aí vai e faz.
Quer dizer, então é uma confusão. Agora, eu acho que o Flamengo tende a melhorar, porque o Flamengo tem um elenco bom. Tem que arrumar um sistema defensivo que é horroroso. Tem que arrumar. Agora, se jogar naqueles 4 jogadores, Arrascaeta voltando agora, né, que voltou, foi para fazer banco lá, não jogou também, é uma confusão. Eu acho que o Flamengo vai melhorar e vai buscar ali uma classificação até para uma Libertadores. Só para acrescentar, Borges. Fala. Só para acrescentar aqui 10 segundos. Eu lembro que eu fui na semifinal Botafogo e Fluminense e encontrei com uma pessoa que é o braço direito de um dos jogadores do Flamengo. Botafogo e Fluminense, semifinal do Campeonato Carioca. Ele disse, Bocão, os caras não aguentam escutar mais a voz do Paulo Souza. Isso na semifinal do Carioca. Eu falei assim, isso aqui lá no programa. Você falou. E aí tá aí. Ô, Cláudio Afonso, para fechar, você tem 1 minuto, porque a gente já no terceiro bloco vai falar do Fluminense, que ganha de um grande e perde para um pequeno. Em 1 minuto, meu querido, o Flamengo tem jeito ou não tem? Olha, vou começar com o Dorival Júnior. Para mim, é questão que ele já chegou falando que quer mudar a postura do grupo. Para mim, ele pareceu aquele político se aproximando do centrão. Se você vê a escalação do Flamengo com o Internacional, ele se aproximou da turminha que está mandando ali nos bastidores, que é esse Diego Alves, é o Diego. Eu não me convenço. Eu acho que o problema está no grupo. Eu acho que o problema está nos jogadores. Aquela paixão avassaladora, aquele amor grande, e que passou um tempo e o vaso quebrou. E essa liga não está dando mais. Alguns jogadores não são mais os mesmos. Então, coisa também de jogador brasileiro, que quando chega no auge, grande dificuldade de se perpetuar nesse auge. Eu acho que é isso que acontece, o problema central do Flamengo, mais do que treinador. Valeu, então. Olha aqui, terminamos o segundo bloco. Deixei o Fluminense e Botafogo para o terceiro bloco, tá certo? Abre aqui para mim, meu querido Douglas. Vamos fazer o seguinte, dar uma paradinha no Max Sport, sempre às 8 da noite. Meia-noite tem um repeteco aqui na TV Max, o Max Sport, sempre em nome de RedeTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa, tá certo então? A gente volta já para o terceiro e último bloco do programa Max Sport. O Rio corre para Max. E galera, voltamos para o terceiro bloco do programa Max Sport. Tem muita discussão por aí. O Botafogo perdeu para o Avaí em casa, no Newton Santos por 1-0. O Fluminense já tinha perdido com o Atlético Goianiense também em casa. Tem muita confusão por aí nesse terceiro bloco, com certeza. E você já sabe, o programa Max Sport aqui na TV Max, sempre às 8 da noite, sempre às terças-feiras, e à meia-noite o repeteco para vocês. Sempre em nome de RedeTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Então a gente coloca aqui os nossos mosqueteiros de volta, mas a gente vai dar um pulinho, sabe onde? Em Bruxelas. O nosso PC, nosso Paulo César em Bruxelas. Um abraço para você, Paulinho. Vamos para o papo aqui com a galera, com o nosso Jorge Ramos, com o nosso Bocão e o Cláudio Afonso. O Valdir Luiz está muito nervoso, porque ele tem muito assunto para falar daqui a pouquinho do Botafogo, então vou deixar ele de lado, tá bom? Um abraço para você, PC. Valeu, Carlos Borges. Saudações a você, ao Otávio, ao Valdir Luiz, ao Cláudio Afonso e ao Jorge Ramos. E é lógico a você que nos acompanha nos nossos contatos semanais com o futebol europeu, aqui diretamente de Bruxelas, capital da Bélgica. Valeu, PC. Então a gente começa de imediato batendo aquela bola. Octávio Bocão, Paulo César Oliveira de Bruxelas, à sua disposição. Meu grande amigo Paulo César, eu queria saber de você essa derrota surpreendente, essa desclassificação da França no grupo B da Liga das Nações. O que aconteceu?
Otávio, a Nations League era uma competição que, em princípio, não mexia muito com o interesse dos europeus, torcedores, não é correspondente ao futebol francês, que fez um grande fiasco e está fora da Liga das Nações. É uma grande interrogação. Vamos passar para o nosso Jorge Ramos, que está com saudade também da Europa. PC, nosso Paulo César está lá à sua disposição, ô Jorge. Legal. Olá, PC, que bom poder falar com você. Aí já é bem mais tarde, né? Boa noite. Eu queria saber sobre essa próxima janela de transferências. Alguma novidade, PC? Jorge, começou muito quente a semana com a janela de transferências aberta no futebol europeu e com as negociações começando a ser confirmadas. Uma delas já há muito tempo falada, a ida do norueguês Haaland, do Borussia Dortmund, indo jogar então no Manchester City. Foi recebido com festa essa semana e já confirmou o desejo de ser um grande goleador também no futebol inglês. Uma outra negociação, mas agora em sentido inverso, o atacante Sadio Mané vai deixar, ao que tudo indica, o Liverpool, já confirmou inclusive a sua intenção, indo jogar no Bayern de Munique. Essa negociação ainda não foi confirmada porque faltam ainda detalhes financeiros considerados pela equipe bávara como sendo muito importantes. Outras negociações se encaminham, mas até agora ainda não há confirmação, até porque também há a participação dos jogadores principais que estão empenhados na disputa da Nations League. Tá certo, Paulo César. Agora um conterrâneo português para fazer uma pergunta, acho que pela seleção portuguesa. O Paulo César Oliveira está à sua disposição, Cláudio Afonso. Roger, eu realmente levantar essa bola aqui domingo. Portugal sofreu uma derrota frente à Suíça, né? Mesmo no campo da Suíça surpreendeu um pouco. Queria saber do Paulo o que ele acha desse grupo. Cláudio, a Liga das Nações, cujo calendário já estava pré-nações. Para nosso Paulo César não vai deixar nosso Cláudio Afonso triste depois da sexta-feira. Mas a felicidade foi a despedida do Marcelo, do Real Madrid, né? O grande Marcelo, o jogador brasileiro que fez sucesso na seleção brasileira e também no time espanhol. Diga aí, meu querido Paulo César. E que grande festa realizada pelo Real Madrid para a despedida de um grande jogador. O lateral esquerdo Marcelo colocou um ponto final no seu vínculo com o clube merengue. Depois de 15 temporadas representando o Real Madrid, Marcelo chegou ao final do seu contrato, que não será renovado. Por isso, já anunciou que vai deixar o clube, recebeu hoje uma homenagem muito especial numa festa organizada pelo presidente Florentino Pérez. Na ocasião, Marcelo recebeu cumprimentos especiais, inclusive de ex-jogadores, como o goleiro Iker Casillas e o defesa central Sérgio Ramos, que também enviaram seus melhores votos. Quando muitos pensavam que Marcelo poderia voltar ao futebol brasileiro, já que há interesses confirmados do seu clube de coração, o Botafogo, e o seu clube de formação, o Fluminense, ao que tudo indica, o jogador continuará no futebol europeu. Mensagens recebidas dão conta de que há interesse, quer do futebol inglês, quer do futebol italiano, o que impossibilitaria, assim, a ida de Marcelo para o futebol brasileiro, o regresso às origens. Parece que não vai ser dessa vez que Marcelo volta a jogar aí no Brasil, Borges. Tá certo, então, Paulo César, aquele abraço e terça-feira que vem vamos voltar a falar do futebol europeu. Aquele abraço, Paulinho. Valeu, então, Borges. Até a próxima semana com mais destaques direto da Bélgica. Valeu, então, meu querido Paulo César Oliveira. Vou deixar para falar do Botafogo já já. Como nós temos 3 botafoguenses, Otávio Bocão, Valdir e o Jorge, falar rapidamente do Fluminense com o Cláudio Afonso. Depois você entra no papo do Botafogo, porque eles vão se bater aí. Mas o Borges, pode fazer uma pincelada só nessa despedida do Marcelo do Real Madrid, rapidinho? Pode, diga lá. É rapidinho. O Marcelo foi meu jogador no Sub-17 aqui na Associação Atlética de Juca de Futsal. Ele e o Caio Alves, que é o cunhado dele. O Marcelo casou com a irmã do Caio Alves. E o Marcelo, eu converso com ele muito pouco, mas converso. E ele me disse que, há algum tempo atrás, que não viria para o Brasil agora. Então isso é um fato real mesmo. Ele não tem pretensão nenhuma de vir para o Brasil agora. Só para complementar o que o Paulinho falou, que Botafogo e Fluminense seriam os interessados, mas não tem como ele largar hoje o futebol europeu. Antes de falar do Botafogo, Cláudio Afonso, o Fluminense ganha do Atlético Mineiro e joga de uma maneira. Joga com o Atlético Goianiense de outra maneira.
Por que se joga diferente? Por que não se joga... O Fluminense não poderia jogar igual contra o Atlético quanto o Atlético Goianiense. E agora tem um compromisso difícil no meio de semana amanhã. Tentar ele tentou, né, Bosch? Nem sempre é possível. Teve ali aquele resultado, aquele jogo, aliás, o Atlético Mineiro, ninguém esperava, uma partida de 8 gols, né, 5-3. O Fluminense teve um aproveitamento muito bom. Dizer que era o esporte da eficiência. Você tem que aproveitar as chances que você tem. Se você for muito eficiente, grandes chances você tem de vitória. E o Campeonato Brasileiro também é isso, é esse perde e ganha. A gente também cobra muito performance dos jogadores, dos treinadores. Não tem um grande time, não tem uma equipe despontando assim hoje no Campeonato da Série A, com exceção do Palmeiras. O Corinthians está bem na tabela, teve alguns resultados aí, eu diria, com uma certa complacência e ajuda da arbitragem, essa é a verdade. Mas tirando o Palmeiras, nem o próprio Atlético Mineiro, ninguém está sobrando. E o Fluminense não tem esse elenco para a gente imaginar uma campanha regular só de vitórias ou derrota para o Atlético Goianiense, mas a gente sabe que o Atlético Goianiense, mesmo que não esteja numa posição muito boa na tabela, é uma equipe organizada e se aproveitou das falhas do Fluminense, que tem jogadores jovens, mas também tem alguns jogadores já lentos, que não aguentam uma intensidade de um jogo, se tiver um jogo muito disputado, muita velocidade, e aí está o Fluminense de Fernando Diniz, com erros e acertos. E acho que essa oscilação o torcedor tricolor vai ter que se acostumar. O nosso querido Cláudio colocou a questão da oscilação, e quando a gente está acompanhando as imagens desse jogo Fluminense e Atlético Goianiense, deixa eu passar para o Botafogo, porque o Valdir Luiz está preparado. Eu até poupei ele das perguntas com o Paulo César Oliveira. O Botafogo está oscilando por quê, hein, Valdir Luiz? Olha, mais uma vez eu diria o seguinte, o Botafogo está oscilando por culpa do treinador, que não define o padrão de jogo. O Avaí não ganhava 5 partidas, ganhou na segunda-feira do Botafogo, portanto ontem. O Botafogo jogou uma partida horrorosa. Na realidade, ele era um bom supervisor, talvez o manager. Diretor técnico. Poderia... um diretor técnico, né? Ele nunca chegou. Nesse jogo de hoje, o Bocão foi muito feliz em falar que todos os jogos foram ruins. Esse foi certamente um dos piores. O pior para mim foi o do Palmeiras, mas o primeiro tempo até que fez relativamente uma partida, enquanto o Chay, que é o jogador mais habilidoso, teve fôlego. O Chay não aguenta jogar o tempo inteiro, e jogou o tempo inteiro. Então, quer dizer, é uma situação muito complicada. O Erisson é um jogador que busca muito o contato, chegar junto. Eu vou só me estender mais 30 segundos, mas não sabe, fora da área, trabalhar, né? Enfim, o Botafogo é muito ruim, não é pouco, não, é muito ruim. E precisa ser avaliado aí para não cair novamente, porque corre esse risco de criar uma tendência de queda. Outra coisa que eu também não entendo, o que o Patrick de Paula faz no Botafogo? A maior contratação. Tanto dinheiro. Ele é um jogador, tem problema fora de campo, então não contratasse ele, deixa ele fora. Agora, então, mas na cultura, Jorge, na cultura do português, ele não pode ser presenteado fazendo o que ele está fazendo fora do campo. E outra coisa, não é fora do campo, não. Nos treinamentos eu soube que ele é um jogador rebelde que cria confusão o tempo inteiro. Então isso não dá chance para que ele jogue como presente. Bocão, tudo bem, respeito a tua opinião, mas tira do banco. Porque você fica, o torcedor que fica do lado de fora fica na expectativa, vai botar o cara. Aí ele faz as mudanças que o Valdir falou. Então, uma coisa horrorosa. O torcedor tem toda a razão de... E mais, eu acredito que ele não fique. Eu acredito, a não ser alguma solução. Como o Textor é muito amigo dele, aí tudo pode acontecer. Mas ele sendo amigo, Jorge, ele vai falar assim, pede você para sair. Eu não vou te mandar embora, você tem que falar que não deu liga. Tô indo embora. Amigos, nossa parte. Diga lá, Valdir. O Jorge falou um detalhe muito importante, do Patrick de Paula. Então é o seguinte, é melhor você ter um quizumbeiro que jogue do que um bonzinho que dorme 10 horas, que nem o Kaique, que não joga nada, pô. Então ele está de brincadeira. E ele está lesando o americano. Porque o cara gastou um dinheirão no Patrick de Paula e não bota o cara para jogar.
Se ele for inteligente, bota o cara para jogar, que vem a janela e de repente vende o jogador. Mas o Patrick de Paula, amarrado, ele é melhor do que o Kaique. O Romildo não existe. O Kaique não acertou um passe no jogo. Olha, porque eles estão brincando. Outra coisa também, só para fechar aqui rapidamente. Fala. Não, só para fechar. Nenhum jogador foi bem. Nenhum. Né? O Tietê, o que é o Tietê? Né? O que é o Luiz Oyama? Né? Então, só para finalizar. O Vitor Sá que desarrumou, parou de jogar. Para dizer que não falei de Flores, eu não falei do Fluminense, mas o Cano perdeu um gol que até eu faria, hein? Vou te contar. Vamos lá. Deixa eu só rapidamente, Cláudio, falar o seguinte. Vem o Maurício de Souza, que é Flamengo, o pessoal do Vasco reclama porque o cara é Flamengo. O Bocão falou que o Renato não pode vir por causa do negócio do churrasco em 92. Vamos fechar aí. Em 30 segundos, diga o que você acha dessa questão aí do Botafogo e dessas vindas de técnicos que foram de outros clubes. É questões diferentes, né? Até porque o Maurício, o Bocão sabe, teve passagem pelo Vasco também, né? Ele teve uma passagem já no Vasco, já treinou lá o futsal do Vasco. Eu acho que o questionamento é mais pela inexperiência, que o torcedor vascaíno está traumatizado. Ninguém aguenta mais uma outra Série B. Então espera-se um comandante com pulso e com conhecimento para levar o Vasco ao seu caminho, que é a Série A. A questão do Renato, eu acho que, não sou botafoguense, mas eu coloco muito no lugar do torcedor. Eu acho que foi uma brincadeira, mas foi um tanto infeliz, sim. Eu sempre digo que Flamengo e Botafogo é uma rivalidade muito grande. Depois de Flamengo e Vasco é uma... Posso fazer uma defesa aqui? 10 segundos. Fecha aí, vamos lá. 10 segundos. É uma covardia. Eu estava lá, o churrasco foi na casa dele. O time inteiro do Botafogo estava. Só que quando chegou lá para a manchete, todo mundo saiu. O torcedor é nacional. Valeu. Estava todo mundo lá. Valeu, aquele abraço para todo mundo. Bota aqui a minha na tela aqui, meu querido. Aquele abraço, Jorge, Valdir, Bocão, nosso Cláudio Afonso. Fechando aqui o programa Max Esporte na TV Max, sempre às 8 da noite, às terças-feiras, meia-noite. Tem um repeteco para você em nome de RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa, tá certo? A gente volta na terça-feira que vem. Ricardo Mazella comandando o programa Max Esporte. O Rio corre para Max.